A paz do Senhor Jesus para você que veio até aqui. Que bom que você entrou aqui. O Espírito Santo tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Podemos engrandecer e agradecer o fôlego de vida a qual foi mantido. Vamos anunciar o Evangelho. No livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16 vai dizer: Paulo em Atenas. Aqui Paulo estava esperando Silas e Timóteo. Enquanto isso ele esperava, ele viu que ali estava repleto de ídolos. E então Paulo ficou revoltado com isso. Paulo se revoltou quando chegou na cidade de Atenas, pois ali, enquanto ele esperava Silas e Timóteo, ele reparou que ali estava cheio de ídolos. Então, no 17, ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Paulo aproveitava que as pessoas se reuniam ali na praça e chegava com o Evangelho. É assim que o Senhor faz comigo e também com aqueles que anunciam fazendo o ID. Levando a palavra em praça pública, seja onde for, o Evangelho precisa chegar através da minha e da tua vida. Porque se eu não clamar e você também não propagar, as pedras clamarão. Aleluia! E alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam. Aqueles homens letrados, os cabeça de letras, aqueles homens entendidos de muitas coisas, mas não do Evangelho, diziam assim a Paulo: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Eles chamavam Paulo de ignorante, porque eles tinham conhecimento das coisas da terra, dos falsos ídolos, mas não conheciam a respeito de Jesus. E Paulo não era ignorante, porque antes mesmo de Paulo ser tocado ali pelo Espírito, o Senhor tira as escamas dos olhos, Paulo era um homem entendido. Paulo era aluno de Gamaliel, né? Então o que acontece? Paulo não era ignorante. Ignorante mesmo são aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, que não pode discernir as coisas espirituais. E então vai dizer, parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Aqueles homens epicureus, estoicos, eles falavam que Paulo estava falando de deuses estrangeiros, mas na verdade, quem era estrangeiro ali eram os falsos deuses dele. Eles não entendiam o que Paulo queria dizer, pois eles não tinham o Espírito Santo. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Quando eu e você estamos anunciando Jesus, a ressurreição, é isso, né? É coisa de louco. Vão falar que eu e você é doido, fanático, religiosos, mas os verdadeiros religiosos são aqueles que não querem saber do verdadeiro Evangelho, que propaga a salvação da alma e fala do arrebatamento e da volta de Jesus e do arrependimento. Então, eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Surgiu uma curiosidade entre aqueles homens letrados, conhecedores das coisas terrenas, de assuntos que eles tratavam do dia a dia no encontro na praça. E então, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas, e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. Mesmo eles não entendendo, eles gostariam de ouvir. Eles tiveram curiosidade em ouvir Paulo. Por quê? Eles viviam de novidade. Eles viviam ali discutindo novidades. Eles se reuniam para discutir novidades do dia a dia a qual aparecia. Então vai dizer, é que todos os moradores de Atenas, estrangeiros que viviam ali, gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Eles viviam de novidades, mas eles não tinham a novidade de vida ainda, que era Jesus Cristo de Nazaré. Eles não conheciam a palavra, e aquilo era loucura pelo ensinamento que Paulo dava, porque Paulo falava pelo Espírito. E quando eu e você fala pelo Espírito, muitos não entendem. Muitos levam para as coisas físicas, só conseguem enxergar um evangelho terreno, superficial. Não, mas Jesus chama eu e você para ir mais profundo, para eu e você ter conhecimento pelo Espírito Santo de Deus. E vai dizer assim,
Então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da câmara, e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muitos religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhando os lugares onde vocês adoram seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Olha a sabedoria que o Espírito Santo de Deus deu a Paulo naquele momento, porque tinha altares a todos os tipos de deuses, mas tinha um lugar que estava escrito ao Deus desconhecido, mas não tinha imagem, porque é o Deus que eu e você serve, é o Deus vivo, aquele qual eu não vejo, mas sinto a presença dele. Porque Paulo, na sabedoria do Espírito Santo, falou: agora eu vou aproveitar para anunciar ao Deus que eu sirvo, porque eles tinham altares a todos os tipos de deuses, porque eles queriam agradar a todos os tipos de deuses, mas eles não conheciam aquele que prepararam um altar a qual não tinham a imagem. Então Paulo começou a dizer no versículo 24: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra. Paulo começa aqui fazendo uma afirmação aos atenienses, dizendo: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos, e também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos a respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares aonde iriam morar, e marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Paulo ali pegou e falou: olha, esse Deus a qual estou apresentando, a qual que vocês não veem, mas fizeram um altar ao Deus desconhecido, ele não mora em templos feitos por homem. Que casa eu e você poderemos fazer ao Deus que fez o céu e a terra e formou eu e você do pó? A qual casa? Então ele fez eu e você do pó, porque é em nós que o Espírito Santo de Deus quer fazer morada, e a casa de Deus somos nós. Então o que Deus quer de nós é arrependimento, renúncia e santificação. E vai dizer assim, o 28: porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filho dele. E já que somos filho deles, não devemos pensar que Deus é parecido com o ídolo, ou de ouro, ou de prata, ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Paulo aqui vai enfatizar no versículo 30, dizendo: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e é Jesus Cristo de Nazaré. E vai dizer: e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. É Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo. Paulo está dizendo: olha, o tempo da ignorância, Deus não tinha como culpado, mas agora Deus não tem ninguém por inocente. Porque quando a mensagem chega, ali a verdade é implícita, a palavra é pregada, e não tem como mais dizer que você não conheceu a verdade. Então aqui, nessa parte do contexto, do capítulo 17, aonde Paulo está em Tessalônica, ele vai ali e apresenta aos atenienses ao Deus desconhecido. E agora, a maior novidade era Jesus Cristo de Nazaré e a ressurreição entre aquele povo. Que você venha refletir nesta humilde mensagem, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.